meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano, aula de número 22. Com essa aula nós encerramos o primeiro trimestre, então hoje fecha, e com essa aula a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu, tá? Os principais conceitos, os principais pontos, então não deixem de ter, caneta, caderno, materiais em mãos para vocês irem anotando, para que a gente possa fechar esse primeiro trimestre. Depois vocês têm as atividades, então tudo isso que a gente vê vai ajudá-los a responder essas atividades mais tarde. Então aqui vai ser a revisão do primeiro trimestre, com o nosso objetivo é rever os pontos fundamentais, desse primeiro trimestre. Então a gente vai ver os principais pontos ali. O prof fez um resumão do trimestre inteiro aqui em uma aula para vocês. Então relembrando, ali os pontos fundamentais. Lá no começo a gente viu essa questão de território, estado, isso é bem importante, esses conceitos ali. Então território é uma área delimitada, ou seja, ela tem fronteiras com outros territórios. Essas fronteiras, esses limites, eles podem ser políticos, podem ser naturais ou artificiais. Esse território ele sempre vai ser governado por algum tipo de poder, e a base física sobre a qual um estado exerce a sua soberania. Então, esse é o território, é uma área delimitada, ela tem fronteiras, com outros locais, ela tem limites políticos, essas fronteiras são limites políticos, ou então limites naturais, e sempre vai ter alguém governando, por algum tipo de poder ali. O que é o estado? Corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza e regula a convivência dos habitantes de um país. Então, o Estado brasileiro, ele é um conjunto de instituições, que vai ser ali os poderes que a gente tem, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, essa tríade ali de poderes, são eles que regulam a convivência aqui dos habitantes do nosso país. Então, o Estado é isso. Então, aqui, a delimitação do nosso país, aqui, essa questão do território, território brasileiro, e aqui a questão do Estado, o Estado ali delimitado por esses poderes aqui. Então, são eles que regulam, a execução aqui de tudo que acontece no Estado brasileiro. Então, quando a gente se refere ao Estado brasileiro, nós estamos nos referindo a esse conjunto de poderes aqui. O país. O país é o território politicamente delimitado, com unidades federativas, uma moeda própria, ele tem um reconhecimento internacional, é habitado por uma comunidade que tem uma história própria. Todo o país tem um Estado soberano e uma Constituição. Então, para que seja um país, é necessário que ele seja um Estado. Então, é um território delimitado, vai ter um Estado sobre ele ali, aquela tríade de poderes governando ali, e precisa ter uma Constituição, que é o que regula tudo o que acontece no país. A nação é o conjunto de características comuns a um grupo humano, como a língua, a religião, tradições, costumes. Os membros da nação, eles estão ligados por laços históricos e culturais e por um sentimento de pertencimento àquele espaço geográfico, ali, àquele país. Então, para você fazer parte de uma nação, você tem essas questões, esses laços ali, com os outros habitantes, com os outros membros daquela nação, e isso faz com que vocês criem um laço ali de pertencimento àquele espaço. Então, aqui só um esqueminha o que é a nação, então um povo mais a cultura, mais o território, mais a nação. O povo, a cultura e o território formam a nação e o governo formam o Estado-nação, que é um país ou um Estado, Então, a gente chama de população, o conjunto de indivíduos que habitam determinado local, região, país ou mundo. Então, a população forma a nação. A parte da geografia que estuda a população se chama demografia, principalmente através dos processos estatísticos, além das dinâmicas entre a população e o espaço, como as migrações, migrações, emigrações, tudo isso, essas relações ali que acontecem no espaço. Quem estuda isso é a demografia. Hoje no Brasil, o responsável por essas coletas de dados demográficos ali é o IBGE.
pluralidade, essa diversidade da população brasileira? Ela tem origem na formação do nosso povo a partir do encontro da mistura lá dos diferentes povos, né, das diferentes etnias, os indígenas, que eram aqueles que já habitavam, os portugueses que para cá vieram, né, e colonizaram o país, os africanos trazidos para cá à força, depois, mais tarde, ali no final do século XIX, início do século XX, os outros europeus que vieram para cá e, né, colonizaram ainda mais o nosso país, eles aumentaram o contingente populacional do país. Crescimento vegetativo é a relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. Então, para você saber, né, em quanto está a população, ali é a relação entre taxa de natalidade e mortalidade. Como é que está, né, essa população? A taxa de natalidade é o quê? A frequência com que ocorrem os nascimentos, e a taxa de mortalidade é o falecimento, né, os óbitos da população. Então, para você saber se a população está aumentando ou diminuindo, é só analisar isso, ver se estão nascendo mais ou morrendo mais pessoas. A queda da mortalidade, ela se dá devido ao quê? Melhoras de condições médicas, né, e sanitárias da população, novos medicamentos, a questão das vacinas, né, as vacinas são bem importantes, expansão de assistência hospitalar, aumento, né, dos serviços de saneamento básico, ampliação de água e esgoto, tudo isso auxilia na queda de mortalidade. Por quê? Porque melhora a qualidade de vida da população. A queda da natalidade é o processo de urbanização, né? O que faz com que a natalidade ela diminua, os nascimentos diminuam. O processo de urbanização, né, que leva ao aumento da industrialização, aumento na oferta de emprego, faz com que as famílias elas tenham mais custos, né? A partir do momento que você mora na cidade, dependendo da cidade que mora, você tem mais custo com alimentação, vestuário, transporte, educação. Tudo isso faz com que as famílias elas repensem a quantidade de filhos que elas vão ter, né? Porque gera custo para se manter. Para a pessoa se manter e manter uma família, ali isso gera custo. Então, isso faz com que essa queda de natalidade dos nascimentos ela ocorra. Estrutura etária, que é a distribuição, né, dos habitantes por faixas de idade. Os dados referentes a essa estrutura são expressos na pirâmide etária. Lembram que a gente viu essa questão da pirâmide etária? Que conforme a forma aqui da pirâmide, ela nos indica questões, né? Uma base mais larga, um topo fino, indica que a gente tem mais nascimentos e menos idosos, né? Então, acaba que a taxa de natalidade é grande, pela base ser larga. Se a gente tem menos idosos, a expectativa de vida ela tá baixa. Se a gente tem aqui, ó, essa pirâmide aqui, por exemplo, ó, uma base que ela já está um pouco menor, um corpo largo, aqui indica o quê? Que está nascendo menos gente, né? A taxa de natalidade é menor. A gente tem um número de adultos maior aqui e a gente vê que começa aqui, o topo começa a ficar um pouco maior até afunilando, a gente vê que a expectativa de vida está melhorando, então as questões sanitárias melhoraram. Então tudo isso acontece aqui, ó, gente, na análise dessa pirâmide etária. A gente viu sobre a questão de populoso e povoado, né, países. Então, o que é um país populoso? Se refere a um determinado lugar que possui elevada população absoluta. Então, o número total de habitantes. O país ele é populoso quando o número total de habitantes é grande. E ele é povoado quando esse número total de habitantes ele é dividido por quilômetro quadrado. Então, quanto maior esse número, mais densidade, mais gente tem naquele espaço quadrado. Então, aí sim o país vai ser povoado. A gente viu que o Brasil é populoso, mas não é povoado por questões, né, de colonização, que a gente tem principalmente a faixa litorânea. A faixa litorânea ela é bem povoada, mas o Brasil como um todo não é, porque a gente tem grandes faixas que não tem população vivendo, porque é floresta, né, porque é de produção agrícola. Então, o Brasil é um país extenso. Então, se a gente pega o número total de habitantes e divide pela área do território, isso vai dar uma baixa densidade demográfica. Então, aqui a gente tem países mais populosos do mundo. Aqui, ó, o primeiro deles é a China. A China é o país mais populoso do mundo. Por quê? Porque é onde tem a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A gente viu essa questão de migração e imigração, né?
o que é cada coisa ali. Então, todas essas questões aqui, migração, imigração e imigração, tudo isso se refere ao processo de migrar, o ato de você se deslocar. Só que o que muda um em relação ao outro? Migrar é o ato de você se movimentar, sair de um local para outro. Isso independe se você está saindo ou chegando, você está se movendo pelo espaço. A imigração, com o E aqui, é quem sai do seu local de origem e busca um outro local. Então, eu saio de São Bento e vou para São Paulo. Então, eu estou emigrando. A imigração é o ato de quem chega a um local, vindo da sua terra natal. Então, é quem vem dos Estados Unidos para o Brasil e migrou para cá. Então, essa é a diferenciação. Migrar é o ato de eu me deslocar pelo espaço, pelo globo ali, não importa. Às vezes eu posso migrar, aquela migração pendular que nós vimos, lembram? Eu moro em São Bento e trabalho em Rio Negrinho. É uma migração que eu estou fazendo, uma migração pendular. Eu vou e volto todo dia. As pessoas, elas se movimentam nela pelo espaço ali por determinadas razões. Turismo, economia, política, trabalho, causas naturais, êxodo rural. Isso são movimentos migratórios, então é a pessoa se movimentando pelo espaço. Com isso, existem também os movimentos migratórios que podem acontecer ali instantaneamente ou de forma longa e demorada, que podem levar meses ou anos. Como a gente comentou, eu ir morar em outro local, outra pessoa vir morar para cá, eu me deslocar para trabalhar, me deslocar para estudar, tudo isso são movimentos migratórios. Um fluxo que vem ganhando destaque são os refugiados e os deslocados internos. Lembram que a gente viu? Que refugiados são todas aquelas pessoas que fogem do seu país por questões de conflito, né? Elas estão prezando pela sua vida, então elas estão fugindo de algum conflito no seu país. E deslocados internos, elas também estão fugindo, só que elas vão para a mesma região, então elas não chegam a sair do país, elas se deslocam dentro do espaço. A gente viu essas questões aqui, xenofobia, né? Que é aquela aversão, a hostilidade ao estrangeiro, ao que é de fora. O etnocentrismo, que é o hábito da gente julgar inferior uma cultura diferente da nossa, nós nos colocarmos como o centro, né? Como se a nossa cultura, o que a gente fizesse né, aquilo que é a base. O eurocentrismo, que é uma variação do etnocentrismo, mas colocando a Europa, as questões, valores, morais ali do homem europeu como um modelo civilizatório. O racismo, que é a crença que uma raça, uma etnia, características físicas, ela é superior a outras, isso é racismo. A gente vê o nacionalismo, que é essa palavra usada para descrever o sentimento de orgulho de um indivíduo de pertencer a uma determinada nação, né? Mas levando em conta principalmente questões políticas. O genocídio, que é essa palavra usada para se referir a ações realizadas por determinados grupos com o objetivo de exterminar outros grupos, por opções religiosas, ideológicas, questões ligadas à etnia, raça, nacionalidade. Isso é genocídio, gente. Não banalizem palavras, não banalizem essas palavras aqui, ó. Racismo, xenofobia, genocídio. Saibam a definição, o conceito de cada palavra. Não banalizem isso. A partir do momento que vocês banalizam isso, sai falando por aí qualquer coisa, sai chamando todo mundo disso ou daquilo, você está banalizando o conceito. Você tira de foco, você desconceitualiza. Você vai tirar o conceito de foco do que ele realmente é e essa palavra vai ficar banalizada. Ela não vai mais se referir àquilo que ela realmente é. Então, não banalizem esse tipo de conceito. A mobilidade da população, ela abrange desde grandes deslocamentos, né, que ocorrem entre continentes, até movimentos pequenos dentro de um próprio país, dentro da cidade, enfim, isso é mobilidade. Ela pode acontecer por atração ou por repulsão, né, que a atração são aqueles locais, países, enfim, que tem alguma coisa a me oferecer que eu estou buscando, e repulsão é porque eu estou saindo daquele local por algum motivo. As migrações internas, né, são também chamadas de migração interregional e representam dinâmicas dos fluxos migratórios existentes no interior de um dado território. Então, eu me deslocar dentro do meu próprio país. Eu sair aqui de Santa Catarina e ir para o Paraná, ou alguém lá da Paraíba vir para cá, por exemplo. Então, essas migrações dentro do nosso território mesmo.
Aqui dentro do país a gente teve, né, essas migrações, esses fluxos ali, principalmente ali com destino antes ao sudeste, ali a São Paulo, por questões de trabalho, né? Lembra que a gente viu o pessoal saindo principalmente do Nordeste, descendo para o Sul, Sudeste, em relação ali à indústria que estava se expandindo. Depois a gente teve essa inversão, que daí foi com destino ali a Goiás, Mato Grosso, né? Que a gente teve essa questão do ouro, né? Bem antes até, essa questão da corrida pelo ouro. Aqui, ó, os vetores, ó, que a gente tinha visto, ó, saindo do Nordeste, indo para o Sul, Sudeste. Depois a gente teve essa migração para o Centro-Oeste, foi quando houve a construção de Brasília, né? Essa modernização do centro ali, do centro do Brasil. Daí a gente viu também questões da América Latina. Por que a América Latina? São os países que derivam a sua língua, né, do latim, né? Por isso a gente tem, são todos esses países aqui, incluindo o México, todos eles, a sua língua ela é derivada do latim. A migração atual dentro da América Latina, ela é trabalhista, né? As pessoas saem, né, aqui do sul e vão para o norte, que é Estados Unidos, países europeus, em busca de melhores condições econômicas, melhores condições de trabalho, né? Não melhores condições de trabalho, porque não quer dizer necessariamente que elas vão encontrar trabalhos melhores, mas elas querem ganhar mais, elas querem ter um lucro maior. Então, essa população sai daqui e vai para outros países visando, né, ganhar mais e poder ajudar os seus familiares que aqui ficaram. Depois a gente viu a questão do continente africano, também essa migração dentro do continente africano, essa divisão, que a África é dividida em África do Norte, né, que são os países aqui muçulmanos, de religião muçulmana, e a África subsaariana, que os demais países aqui, a gente tem algum outro que é muçulmano também, mas a maioria está aqui. É dividido também, se fala em África branca e África negra, né, também essa divisão. E depois a gente tem as regiões da África ali. As migrações africanas, elas ocorrem dentro, né, do próprio continente que a gente viu, né? Eles migram por motivos, o quê? Principalmente de buscar trabalho, né? Como o trabalho às vezes é sazonal, um período, uma região tem mais trabalho, daí passou aquele período ali de plantação, de colheita, enfim, do que quer que seja o trabalho, aí eles passam para outra região, que daí vai ter um outro fluxo de trabalho ali. Então, as migrações elas acontecem internamente, principalmente devido a isso. A gente viu ali a questão dos refugiados, né, em relação ao mundo, aquela conferência ali da ONU, das Nações Unidas, que dava, né, o status de refugiado, o que é refugiado, né, o tratamento que se deve dar a esses refugiados, que eles não podem ser devolvidos ao seu país, se eles são devolvidos, eles podem morrer, né, ser devolvidos à morte, eles já estão fugindo de um conflito, e devolver eles para morrer, isso não pode acontecer, eles devem ser recebidos, o país deve ajudá-los a conseguir documentos, enfim. E de onde que vêm esses refugiados? África e Oriente Médio, que são países em conflitos, que têm conflitos internos ali, políticos, religiosos, tudo isso gera conflito, e as pessoas elas fogem disso. No Brasil, o órgão que a gente tem é o CONARE e da ONU é a ANCUR. Daí a gente viu esse mapa, lembram? Que é essa questão de onde vem e para onde vão os refugiados. A maior quantidade é refugiado sírio e o país que mais recebe refugiados é a Turquia. A gente viu questões de desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável, que tinham lá os objetivos, vocês lembram? Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, o que é ele? É aquele que atende, né, necessidades de geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras. Então, é você produzir hoje, mas atentando para que sobre recursos para quem vem depois. Então, com isso, a ONU ela criou esses 17 objetivos. Para quê? Que são um apelo global, né, para que se acabe com a pobreza, para que se proteja o meio ambiente, para que se proteja o clima e que possa, né, garantir para as gerações futuras paz e prosperidade. Aí disso a gente tem ali os
17 Objetivos ali do Desenvolvimento Sustentável. Depois a gente viu questões geopolíticas, né? A gente viu da África, que é um continente com um grande potencial natural, então a questão de extração de produtos primários na África, ela corre bem intensamente, né? É um país essencialmente produtor de bens primários e que o principal parceiro comercial da África hoje em dia é a China. Aí a gente viu a América Latina, né, que tem as suas atividades produtivas também voltadas para o setor primário, teve uma industrialização tardia, né, e existem diferenças estruturais entre os países que compõem essa região que a gente chama de América Latina. Alguns mais desenvolvidos e industrializados que outros, e essa relação ali, essa troca entre esses países, ela é um pouco difícil justamente por isso, por essas divergências ali. A gente viu também a relação do continente africano, as etnias que marcaram, né, a evolução do continente africano. Lembram que a gente viu sobre os bantus e os sudaneses, que dentro dessas duas regiões aqui, dessas duas famílias aqui, bantus e sudaneses, a gente tinha vários outros reinos aqui, a gente viu isso, né, e que isso acabou ali com a partilha da África, houve, né, esse fim aqui desses reinos com a partilha da África. Isso gerou muitos conflitos internos aqui para o continente africano. A gente viu com relação aos Estados Unidos, né, a geopolítica americana ali, que é dividido, né, o país é dividido em 50 estados, incluindo os territórios não contínuos, né, que são o Alasca e o Havaí. A gente viu a capital, que é Washington, D.C., então, sempre lembrando que a capital americana precisa estar acompanhada de D.C., né, que é Distrito de Colômbia, D.C., porque existe um outro estado que se chama só Washington, então essa não é a capital é Washington, D.C. A gente viu essa relação de comercial, né, o que os Estados Unidos produz, eles têm uma economia diversificada, ali tem setores da agricultura, industrial, setores farmacêuticos. Eles são fortes também na questão aeroespacial, né, lá nos Estados Unidos que está a NASA. Serviços financeiros, as principais bolsas de valores do mundo estão lá. Questões de saúde, educação, turismo, né, tudo isso é bem forte ali dentro do país. Eles também têm um poder e influência em relação a campos políticos, militar, né, econômico, ali tudo isso. Os Estados Unidos ainda hoje é a maior potência em relação a isso. Eles têm a difusão da sua cultura através dos veículos de comunicação. A gente recebe muita influência, né, através de filmes, livros, desenhos em quadrinhos, séries. Hoje em dia que, né, as séries elas estão mais difundidas, então tudo isso exerce influência sobre os demais países, inclusive nós. Daí a gente viu sobre o neoliberalismo, lembram? As características do neoliberalismo, né? Que é essa pouca intervenção do governo no mercado. Então, o neoliberalismo, na verdade, prega isso, né? Que o mercado se regule, quanto menos interferência do governo dentro dos mercados ali, melhor, para que o mercado se autorregule. Privatização de empresas, então, mais uma vez, o governo não interferindo nessas questões econômicas ali. Desregulamentação do sistema financeiro, transferência de serviços públicos para o setor privado, redução de encargos, né, como um todo, abertura da economia para a entrada de outras empresas, defesa dos princípios econômicos do capitalismo, ênfase na globalização. Então, a gente viu tudo isso em relação ao neoliberalismo e como ele influenciou aqui na América Latina. Depois a gente viu os BRICS, né, que é um termo utilizado para designar um grupo de países emergentes ali que se uniram, né, para formar ali uma parceria econômica. Lembrando que o BRICS não é um bloco econômico, e sim uma parceria, né, econômica entre esses países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa, né? Então são esses os países que formam o BRICS. Daí a gente viu que o BRICS é importante para o Brasil, sobretudo, né, entre as ampliações de mercado ali com todos os integrantes, né? Hoje o principal parceiro econômico do Brasil é a China, que já é integrante ali, mas, né, em relação aos outros, essa importância do BRICS para o Brasil em relação à economia.
Daí a gente viu a África também, que com exceção da África, né, todos os outros países eles são grandes potências. E a África, ela é, dentre os BRICS, ela é um pouco menor, né, em relação à economia, e o BRICS é importante para a África, assim como é importante para o Brasil em relação a essas trocas comerciais. A gente viu sobre a China, né? Lembra que a gente viu que a política interna da China, ela é comunista, ela é um país comunista com restrição de liberdade para sua população. E externamente, a política da China ela é capitalista, porque ela faz essas trocas comerciais com os demais países normalmente. Então, essa é a diferença ali da China. Internamente, ela é comunista, com essa restrição de liberdade da população, e externamente, ela faz trocas comerciais normalmente com os demais países. A gente viu também nessa questão de exportação e importação, lembram dos mercados exportadores ali, principalmente com relação à agropecuária. A gente viu que todos os países em maior ou menor grau, eles têm essa participação no comércio internacional e todos dependem uns dos outros. A gente viu por que cada país produz o que produz. Porque isso depende ali da sua vocação, né? Pode depender do solo, do clima, de se é mais industrializado ou não, do nível tecnológico. Então, tudo isso vai depender para a produção, né, do país, para o que ele vai ser voltado, para qual finalidade, né, qual é a sua principal finalidade ali de produção. A gente viu sobre os parceiros econômicos do Brasil, né, que são 10, China, União Europeia, Estados Unidos, Japão, Irã, Arábia Saudita, Rússia, Hong Kong, Coreia do Sul, Indonésia, né? E que hoje em dia o Brasil ele exporta muito mais para a China do que para a União Europeia, que antigamente era o seu maior parceiro, agora teve essa inversão. Vocês lembram? Isso foi até na aula passada, né? Então, acredito que esteja bem recente na memória de vocês. E é isso, gente. A gente fez uma revisão zona aqui do semestre inteiro, do trimestre inteiro nessa aula, para reforçar alguns pontos, para que vocês relembrem. Não deixem de revisar aí essas aulas e principalmente de fazer suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula, que já vai inaugurar então o nosso segundo trimestre. Tchau, tchau!